Aleluia. Glórias a teu nome, Jesus. Nós bendizemos a ti, ó Pai. Glorificamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou tanto ao oferecer o seu Filho naquela cruz, para que através da sua morte e da sua ressurreição nós tivéssemos vida e vida abundante. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse tão grande amor. Obrigado porque podemos nessa noite cantar sobre esse amor. Podemos também meditar e refletir nele. E que o teu nome seja sempre glorificado, sempre exaltado. Senhor, em nome de Jesus, fala agora aos nossos corações. Enche-nos, ó Pai. Ministra, Senhor, conosco. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Dá-nos um coração atento para que possamos receber e acolher nele a tua palavra nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 68. E a primeira parte do versículo 69. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Esse versículo, ou esses dois versículos que eu acabei de ler, eles fazem parte de uma oração de Zacarias. Zacarias, para quem não sabe, era o pai de João Batista. Quando João Batista nasceu, ou quando foi profetizado que a mulher de Zacarias engravidaria, Zacarias não acreditou e ele ficou mudo durante todo o período de gravidez da mulher. Porque Deus diz para ele: porque você não creu em mim, não confiou na minha palavra, então você vai permanecer mudo. E ele só se comunicava escrevendo. E quando chegou o tempo da criança nascer, nasceu João Batista. E todos que estavam em volta, as pessoas que viram o acontecimento, queriam dar para ele o nome de Zacarias, que era o mesmo nome do pai. E a mãe disse: não, ele vai chamar João. E todo mundo questionou, falou assim: mas não tem ninguém na família que chama João, como que ele vai chamar João? E foram perguntar para Zacarias como vai ser o nome dele. E ele pediu uma caderneta, um papel, e ele escreveu João. E no momento em que ele escreve João, ele dá o nome para o filho, a língua dele se solta e ele volta a falar. E aí ele faz uma oração, ou o cântico de Zacarias. E no meio do cântico ele fala essas palavras, e a impressão primeira talvez pudesse nos ocorrer que ele estava falando a respeito do filho dele. Mas ele não estava falando de João Batista, ele estava falando já de Jesus Cristo. Ele estava apenas glorificando a Deus, porque ele sabia que o filho dele que tinha nascido, nasceu para anunciar aquele que viria depois dele, que seria maior que ele, e que seria então, sim, o Salvador do mundo. Que seria aquele que veio a esse mundo para resgatar e redimir todos aqueles que nele crerem. Então vou repetir aqui o versículo 68, que diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus ainda não tinha nascido, mas Zacarias já estava no cântico dele, profetizando, porque ele sabia que nasceria. E que esse que nasceria, ele seria aquele que iria resgatar toda a humanidade. Ele veio para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. E é interessante porque essa palavra remir ou redimir, talvez muitos de nós não sabemos nem o que quer dizer. Às vezes a gente abre a Bíblia, a gente lê alguns versículos que tem algumas palavras que a gente nem muito bem entende.
não compreende muito bem o que aquilo significa. E essa provavelmente é uma dessas palavras. Mas quando a gente vai pesquisar, a gente descobre algo muito interessante. Porque a palavra significa resgate. E aí quando nós começamos a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição de estar vivendo em pecado, estarmos escravos ou reféns do diabo, aí vem Jesus Cristo, nasceu para pagar o resgate pela nossa vida. Quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecam, eles são como que sequestrados pelo diabo, e agora o diabo domina sobre a vida de toda a humanidade, ele controla as pessoas, ele oprime as pessoas. E as pessoas vivem um misto de tentar se aproximar de Deus, mas de novo olhar para o mundo, olhar para as coisas do mundo, e viverem eternamente nesse ciclo de se afastar de Deus, de se rebelar contra Deus e de gostar mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. E naquele tempo o que acontece? De tempos em tempos Deus levantava um profeta que falava com eles, que trazia a mensagem de Deus para eles, que confrontava com o pecado e eles se voltavam para Deus. Mas de tempos em tempos eles também se afastavam de Deus. Aí vivem no Egito. Quando saem do Egito, Deus estabelece uma série de leis, e no meio dessas leis, existiam leis relacionadas a pecado. Como que eu pago o preço pelo meu pecado? Pequei, e agora? Aí a lei dizia lá, quem está acompanhando a leitura bíblica desse ano, sabe que nessa última semana nós lemos muito sobre isso. Nós lemos bastante a respeito das leis, do pecado, do sacrifício. Porque se cometeu o pecado tal, então tem que trazer um novilho. Sem defeito, sem mancha, tem que fazer todo o ritual, oferecer em sacrifício pelo pecado. Se o pecado foi de outra área, então tem que trazer um cordeiro. Tinha que ser sem mancha, sem defeito. Tinha que ser um cordeiro perfeito para que pudesse resolver a questão daquele pecado específico. Mas se a pessoa é pobre, então traz 2 pombinhas. Também sem defeito, sem mancha, sem problema algum. Então eles viveram durante muitos anos, lutando contra o pecado, e tendo que oferecer sacrifícios para que o pecado fosse perdoado, ou para que o pecado fosse encoberto. E aí de repente nós nos deparamos com o grande plano de Deus, que não foi feito como um segundo plano, um plano B, porque Deus já sabia desde o princípio tudo aquilo que iria acontecer. Então desde o princípio Ele já tinha planejado o nascimento do seu Filho, Ele já tinha planejado Jesus Cristo para que Ele viesse a esse mundo, resolver justamente essa questão da humanidade. E qual que é a ideia? Estamos reféns do diabo, mas Deus escolheu pagar o resgate por mim e por você. Deus decidiu pagar o resgate para que nós pudéssemos novamente ser salvos. Cristo nos redimiu e nos salvou. E o que nós precisamos entender nesse processo todo? O que isso custou? Ou como foi isso? Como que Cristo nos resgatou e nos redimiu, Ele nos salvou? Primeira coisa, pagando um alto preço. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi coisa que perde o valor como ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como de um cordeiro, sem defeito, nem mancha. Um preço altíssimo
foi pago para que eu e você pudéssemos novamente ser salvos, para que eu e você pudéssemos novamente ter comunhão com Cristo. E é interessante quando nós paramos para pensar nessa questão. Hoje já não é mais tão comum, mas há alguns anos atrás era muito comum o sequestro. Hoje o famoso é o tal do sequestro relâmpago. A pessoa pega alguém, joga dentro do carro, leva, limpa a conta do banco e depois devolve. Mas há alguns anos atrás o que era famoso era que eles iam atrás de uma pessoa que eles sabiam que era muito rica. Sequestravam às vezes o pai de família e depois começavam a ligar para a família, mandar recado para a família pedindo resgate. E eu lembro de alguns sequestros de quando isso acontecia com bastante frequência, lá nos inícios de anos 2000, final de anos 90, com pedidos de resgate milionários. Para hoje ainda seria muito dinheiro, coisa de 300 milhões, 500 milhões. Aí você recua uns 20 anos no tempo e pensa o quanto isso era grande o dinheiro. E muitas vezes as famílias iam lá e juntavam dinheiro de um, dinheiro de outro e pagavam resgate, para que aquela pessoa pudesse ser colocada em liberdade. E muitas vezes acontecia que depois de pagarem um resgate, descobrirem que aquele parente já não estava mais nem vivo fazia muito tempo. Eles pagaram um resgate e aquilo não surtiu efeito. Agora o resgate que Cristo pagou por nós, ele não foi um resgate que se compare com ouro, prata ou dinheiro que seja, reais, dólares ou qualquer coisa assim. Foi o preço mais caro que alguém poderia pagar como resgate a alguém. Jesus Cristo pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, o resgate meu e seu. Ele pagou com o seu próprio sangue o preço pelo nosso pecado. A palavra nos diz que aquele que não teve pecado, ele se fez pecador em nosso lugar para pagar o preço daquilo que nós fizemos. Então, quando Deus olhou para nós, Ele olhou com um amor tão grande, que Ele não mediu esforços para que Ele pudesse pagar o preço, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Em segundo lugar, isso foi de fato uma grande operação de resgate. Colossenses capítulo 1, e versículo 13. Colossenses 1,13 nos diz: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. Normalmente a pessoa que era sequestrada era levada para cativeiros, às vezes no porão de casas, no meio de favelas, em lugares onde ninguém sequer poderia imaginar que estavam. E ali passavam dias, às vezes meses, escondidos na escuridão, longe de tudo. Quando nós cometemos pecado, é como se nós entrássemos também num lugar como esse. Nós vivemos na escuridão, nós vivemos longe da luz, nós vivemos longe de tudo aquilo que de fato pode nos dar esperança, porque Jesus Cristo é a luz do mundo, e se nós estamos vivendo em pecado, nós estamos vivendo em completa escuridão. Mas Deus preparou a operação de resgate. Ele disse: eu tenho um jeito, eu sei onde é o cativeiro. E através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, Ele arrombou as portas do inferno, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Deus, Ele foi no abismo para nos resgatar.
Agora é interessante que no meio disso tudo e sabendo disso tudo, muitas vezes, nós ainda voltamos a espiar o abismo. Muitos já tiveram encontro com Cristo, já tiveram experiência com Deus, já estiveram perto dele, sabem o quanto custou o seu resgate, mas quando ele recebe tudo aquilo que ele almejava, que ele esperava, ele se afasta de novo de Deus. Tem pessoas que acham que Deus é só um personagem para conseguir bênçãos. E quando eu consigo a bênção que eu quero, aí eu volto para o lugar de onde eu vim. E quando as coisas não estão bem, aí eu volto de novo para a presença de Deus, porque eu preciso de algo, então eu peço algo. Ou, hoje de manhã ainda a gente falava um pouco sobre isso no nosso estudo sobre o koinonia, e a gente falava sobre isso, pessoas que voltam a estar no mesmo lugar por falta de entendimento. Ou então só liga para alguém e fala assim, ora por mim. Fala assim, eu não quero estar aqui com Deus, mas eu sei que a sua oração Deus ouve, então ora por mim. Agora eu quero falar um negócio sério para você. Se você não quer intimidade com Deus, se você não faz valer esse preço que Ele pagou já por você, e está longe dEle, não adianta você pedir para as outras pessoas orarem por você. Deus ouve a oração dos outros, mas Ele olha a sua vida. Você quer as coisas de Deus, mas não quer viver para Ele, então você recorre ao outro que tem fé. Mas se você não se prostrar diante do Senhor, Deus vai parar de se importar com você, vai parar de olhar para você, simplesmente. Você não quer nada com Ele. Quando você chegar diante dEle, ou pedir para alguém, Deus vai olhar para o outro e vai dizer assim, mas o que eu tenho com Ele? Ele não quer nada comigo. Ele está no lugar onde está por escolha própria, por decisão. Então o que concluo eu? Quando alguém pede para orar, e ele está longe de Deus, eu preciso sim, posso orar por ele, mas eu tenho que orar pela sua salvação, e não pelas bênçãos para ele. Porque se ele se render verdadeiramente ao Senhor, as bênçãos vêm junto. Agora, se ele está longe de Deus, o que ele está esperando de Deus? Deus não é um banco, um caixa eletrônico, onde a gente põe o cartão e saca na hora que quer, e vira as costas e vai embora. Ele fez uma operação de resgate para salvar a mim e a sua vida. E nós muitas vezes fazemos pouco caso disso. Nos afastamos dele, corremos para longe dele. Aquilo que ele fez foi uma obra completa. Deus não faz nada pela metade. Quando ele faz algo, ele faz completamente. Colossenses capítulo 2, segunda parte do versículo 13 e 14. Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus perdoou todos os nossos pecados. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Deus perdoou todos os nossos pecados. Anulou toda a conta de dívida. O diabo tem uma lista de notas promissórias. Talvez os mais jovens nem saibam mais o que é isso. Aí ele tem um monte de boleto com o seu nome. Tudo com vencimento para ainda hoje. Mas quando Jesus foi lá na cruz, ele pagou o preço por toda essa conta. Cada boleto foi pago. Ele anulou toda a dívida que estava escrita contra você. Todo o pecado que você cometeu, ele pagou o preço por ele. Ah, pastor, mas eu pequei ontem. Falei assim, então, se você se arrependeu, confessou o seu pecado de ontem, esse pecado está apagado, o preço foi pago. Agora eu quero dizer para você, fique longe do pecado, não se acostume com o pecado.
Não continue vivendo no pecado. Você, porque Jesus já pagou o preço, então dá para eu viver pecando? Não dá para você viver pecando. Porque Jesus morreu por você, Ele se entregou por você, Ele se fez pecado por você, Ele pagou toda a sua dívida, mas Ele quer que você também assuma um compromisso com Ele, viva para Ele. Agora tem gente que acha que não, porque se Ele já pagou o preço, então está tudo bem, está tudo resolvido. Continua vivendo no pecado para ver o que vai acontecer. Continua se acostumando com o pecado, porque o pecado é algo que a gente se acostuma. Se eu pequei hoje, numa determinada área, eu sinto culpa. Se eu peco amanhã de novo, eu continuo sentindo um pouquinho de culpa. Depois da manhã de novo, eu já começo a achar, talvez nem seja pecado, mas ainda com uma pontinha de culpa. Mas daqui a uns dias, eu vou pecar. E vou achar que não é pecado. Porque eu me acostumei com o pecado. Eu me acostumei a viver com aquele pecado, conviver com ele. E se de repente Jesus volta, porque a Bíblia diz que vai ser de repente, e você estiver vivendo em pecado, eu sinto lhe dizer, que Jesus vem. Aqueles que o adoraram, aqueles que o amaram, aqueles que o servem, aqueles que se afastam do pecado vão estar com ele e você vai ficar para trás. Porque você acostumou com o pecado e acha que pecado não é mais pecado. E tem muita gente falando sobre isso por aí. Tem muita gente pregando, ensinando, que dá para você viver a vida do jeito que você quiser. Bem do jeito que você está, não tem problema. A palavra fala de fato sobre isso, que você pode vir do jeito que você está. Se você está em pecado, se você está em adultério, se você cometeu um crime, não importa, você pode vir do jeito que está, mas depois que você teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida precisa mudar, a sua vida precisa ser transformada, a sua vida não pode mais continuar do mesmo jeito que estava. Por quê? Jesus pagou o preço, Ele pagou toda a sua dívida, te livrou da opressão da lei, mas Ele quer que você tenha um compromisso de relacionamento e intimidade com Ele. Em quarto lugar, e o que é muito legal, é que depois dele pagar todo o preço da nossa dívida, Ele nos fez seu povo. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois que Ele pagou o preço pelo meu pecado, depois que Ele pagou o resgate pela minha vida, pela sua vida, Ele nos chama povo. Ele diz: vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de propriedade de Deus. Você agora é dele. Se você entregar a sua vida, se você confessar os seus pecados, se você se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, permitir que Ele dirija a sua vida, Ele vai olhar para você e Ele vai continuar dizendo: você é geração eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é especial, você é importante. Não se diminua, não pense que você pecou tanto que não tem jeito, não pense que para você não tem solução, porque Jesus olha para você e diz: se você se arrepender, se você me reconhecer, se você receber o meu Filho para ser o seu Salvador, então você é nação santa, então você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é diferente.
Você não é mais igual aos outros, você não vive mais sendo escravo do pecado, mas agora você vive livre porque eu te libertei. Ele nos fez seu povo, seus servos, sacerdotes. Sabe qual era a função do sacerdote? Purificação, santificação do povo, oração pelo povo. Eram aqueles que tecnicamente estavam mais próximos de Deus, clamavam pelo povo. E se agora nós somos chamados sacerdotes, nós temos autoridade e poder de orar pela nossa família, de nos achegar a Deus, de entrar no Santo dos Santos, chegar perto, de nos achegarmos ao sumo sacerdote que é Jesus Cristo, e falar em nome dEle. E aí sim, Ele nos ouvir e nos responder. E se Ele nos chama de povo, por último, Ele também fez nos seus filhos e seus herdeiros. Somos filhos de Deus e seus herdeiros. Romanos 8, 14 até 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele nos fez filhos. Ele nos chamou filhos, aqueles que se entregam ao Senhor. Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, eles são chamados filhos de Deus. Eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. E se somos filhos, então somos também herdeiros. E quando eu começo a pensar em herança, o negócio me deixa quase doido. Porque nós muitas vezes brigamos e lutamos, vemos famílias brigando por causa de herança na face da terra. Quando um famoso morre, começa a aparecer filho para tudo que é lado. E eles têm milhões ou bilhões de herança e não conseguem receber a herança porque tudo vira um grande processo. Porque entra um e trava o recebimento da herança, entra mais outro e trava, e um processo daqui, outro processo dali, e ficam brigando por aquilo que não vai levar a nada, vai levar a lugar nenhum, é um bem terreno. Mas de repente eu descubro que eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro do Criador do mundo. Eu sou herdeiro daquele que tem o controle de todas as coisas, que não tem limite para o seu poder, que não tem limite para a sua riqueza. Ele tem um paraíso, Ele tem um lugar separado para mim e para você, que é muito maior do que todas as coisas que você pode conquistar nesse mundo. Jesus mesmo disse isso para os seus discípulos. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então você pensa, assim, nossa, eu moro de aluguel. Estou pagando parcela na minha casa ainda. Mas tem um lugar para mim lá no céu, porque Jesus garantiu, Ele diz, tem muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Tem um lugar preparado lá para mim e para você, e fora isso, a Bíblia nos relata algumas coisas a respeito do céu, que são talvez maravilhosas aos nossos olhos. Ruas de ouro, mar de cristal, e tantas outras coisas, mas o principal de tudo, é que lá está Jesus, e lá está Deus, lá está o autor da minha e da sua vida,
esperando por mim e por você. E muitas vezes nós estamos deixando as coisas passarem, olhando só para as coisas desse mundo e nos esquecendo daquilo que mais importa. Nos esquecendo da nossa herança eterna. Da nossa herança eterna que está com Cristo. Esperando conquistar coisas nesse mundo. E para aqueles que não se renderem a esse Cristo, que não reconhecerem o pagamento do resgate, que não entenderem por completo o princípio, também tem herança. Só que eu sinto lhe dizer, que o que a Bíblia nos fala sobre a herança daqueles que não se rendem a Jesus Cristo, é choro, ranger de dentes. Um lago de fogo e enxofre, que não se apaga jamais. Ali nem a traça, nenhum tipo de bicho morre, mas tudo te consome. Será um lugar de sofrimento. Então quero te dizer nessa noite, Deus pagou o preço enviando Jesus, mas a decisão precisa ser sua. A decisão de sair em liberdade, de sair das mãos do sequestrador é sua, simplesmente sua. E lá em João 3,16 nos diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Jesus Cristo, se você dizer a Ele, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida, perdoa o meu pecado, lava-me com o teu sangue precioso, eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você verdadeiramente será salvo. É isso que a palavra nos diz, é isso que a palavra nos ensina. Eu peço que você feche seus olhos nesse instante. Eu não sei se temos alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não deu esse passo de fé, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu Te reconheço como Senhor da minha vida. Se temos alguém que ainda continua sequestrado pelo diabo e ainda não aceitou o preço de resgate que foi pago por Jesus, nós temos alguém nessa condição, nessa noite aqui. Eu quero te dar a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus. Temos alguém que gostaria nessa noite de confessar Jesus como Senhor da sua vida? Levanta a sua mão, para que eu possa vê-lo, para que eu possa orar com você. Jesus já pagou o preço. E não há nada de errado em tomar essa decisão. Não fique pensando no pecado, que o diabo está sussurrando agora no seu ouvido, que talvez você tenha cometido antes de vir para cá. E certamente o maior interessado em que você não faça isso é o diabo. Mas Jesus Cristo está presente aqui nessa noite. E Ele morreu por você também. Temos alguém que gostaria nessa noite de receber Jesus como Senhor da sua vida? Levante sua mão para que eu possa orar com você. Não deixe passar a oportunidade. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Talvez seja esse o seu último dia. Você não sabe o que vai ser amanhã, não sabe nem o que vai ser depois que terminar esse culto, ou se esse culto vai acabar. Porque Jesus pode voltar, você pode morrer, e se você não se render a Cristo, o seu fim será trágico. Mas se nessa noite você entregar a sua vida a Ele,
Ele já tem um lugar separado e preparado para você. Temos alguém que gostaria nessa noite de entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Deus abençoe. Temos mais alguém que gostaria nessa noite de receber Jesus? Dê esse passo de fé. Você também pode ser chamado filho de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Temos mais alguém que gostaria de receber essa oração, confessar Jesus como Senhor? Não? Quero convidar você que levantou a mão, vem até aqui que eu vou orar com você. Glória a Deus. Deus é sempre muito bom. E Deus continua salvando. Deus continua libertando. Deus continua restaurando. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Talvez você estava um pouco distante de Deus, meio frio espiritualmente, inventando desculpas para não estar na presença do Senhor. Eu quero orar nessa noite. Não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero que você no seu lugar faça a oração, peça perdão para Deus, diga: Deus, eu sou falho, eu sou fraco, mas me ajuda, me dá forças, para que eu possa enfrentar e superar todas as sugestões do maligno que querem me levar para longe de Ti, porque eu quero a cada dia estar mais próximo da Tua presença, porque eu sei que não foi barato, foi caro o resgate, e eu quero esse resgate para a minha vida. Eu quero ser transformado. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, a Deus, mais uma vez, pela Tua presença aqui. Eu te louvo, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que se move nesse lugar, pelo Teu poder que gerou vida, gerou salvação aqui nessa noite. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós sabemos que o Teu plano, o Teu projeto é que todos sejam salvos. E por isso, Senhor, nós continuamos a cada dia clamando a Ti, buscando e crendo que a cada dia mais e mais vidas se renderão a Ti, se entregarão a Ti. Mas eu quero nesse instante também clamar por aqueles Teus filhos que já Te conhecem, mas que por vezes, dando ouvidos às sugestões do maligno, têm se afastado de Ti, têm caminhado longe,
tem esfriado na fé. Que o Senhor traga nessa noite restauração, reconciliação, renovação. E traga, Senhor, novo ânimo para que eles possam, Senhor, se aproximar de Ti. E voltar a caminhar de pertinho com o Senhor. Reconhecendo que precisam de Ti. Que sem Ti não há salvação, sem Ti não há perdão. Sem Ti não tem esperança. Deus, em nome de Jesus, toma cada um dos Teus filhos nessa noite em Tuas mãos. E renova-nos, Senhor. Renova-nos com o Teu poder. Eu repreendo, Senhor, também toda sugestão do maligno no coração dos Teus filhos. Para querendo roubar a Tua palavra, desviar o pensamento. Dizer que isso não é para eles. Que toda obra do maligno caia por terra agora em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, que foi exposta, a Tua palavra que foi pregada, possa encontrar abrigo no coração dos Teus filhos. E que a cada dia sejamos mais e mais fortalecidos e renovados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te bendizemos. Porque sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, e não há outro como o nosso Deus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor.